Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente na nossa live. Crenças, como as crenças afetam a sua vida, de que forma essas crenças afetam a sua vida. Sejam muito bem-vindos todos vocês, mais uma vez está aqui com a gente, mais um assunto assim muito interessante, um assunto que tem a ver com todo mundo que está nos assistindo agora, com todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Se vocês estão me escutando bem aí, gente, dá um legalzinho aí se você está me ouvindo bem, tá? E entra aqui, vem aqui com a gente, vem saber, vem agregar mais conhecimento para a sua vida, vem entender muitas coisas que acontecem na sua vida, porque o assunto de hoje ele é bem palpitante e fica aqui até o final com a gente, que nós temos aqui uma surpresa para vocês no final, tá? A gente tem um convite muito especial para fazer para vocês no final aqui da live, tá? Hoje, sexta-feira, todo mundo já se preparando aí para alguma festa, alguma balada que tem, né? Aqui pertinho da gente aqui, na cidade de Nova Russas vai haver uma festa, então muita gente se preparando para ir, muita gente estudando, quem está estudando, muita gente terminando de jantar, ou se preparando aí para jantar, preparando para assistir algum filme. Muito legal, muito legal. A gente já tem algumas pessoas aqui que entraram aqui, que já estão aqui na live com a gente. O Daniel Rodrigues, a Micaela Brandão, o Orion Farias. Deixa eu ver quem mais aqui que está com a gente. Laís, a Laís também está com a gente. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. O Daniel Rodrigues está perguntando: você é coach de quê, meu amigo? Daniel, nós estamos definindo, eu ainda estou definindo aqui qual área eu vou atuar como coach, mas basicamente hoje em dia eu atuo como coach pessoal, tá? Hoje eu sou ministrante do Poder da Ação, do curso do Paulo Vieira, né, que é baseado no livro Poder da Ação, e hoje eu estou trabalhando esse curso, mas estou me preparando também, estudando muito para poder preparar meus próprios treinamentos e entrar também no ramo do coach business, tá? Mas basicamente hoje eu sou coach para a vida mesmo. A gente faz coach para as pessoas poderem se desenvolver como pessoa e também como profissional. Então, deixa eu ver aqui quem mais. Jamile Costa, obrigado, Jamile, por estar presente. A minha estagiária lá de Hidrolândia. Deixa eu ver quem mais aqui. Eu acho que é Batista, não sei. Não sei, Bate também entrou. Tainara Duarte entrou. O Afonso, meu amigo Afonso, grande delegado. Obrigado, meu amigo, por estar presente aqui com a gente. Bom, vamos começar, né? Obrigado mais uma vez, todos, a minha gratidão por todos estarem aqui presentes, por terem vindo, disposto pouquinho do seu tempo, né? Investir um pouquinho do seu tempo para agregar mais conhecimento. Hoje a gente vai falar, gente, sobre crenças e como essas crenças ela afetam a sua vida, né? De que forma ela está afetando teus comportamentos, teus sentimentos, teus pensamentos, né? Eu estou terminando, inclusive, um curso de crenças com uma coach assim maravilhosa, fantástica, que é a Nanda Pérez. A Nanda Pérez é uma coach assim conhecida nacionalmente, é uma coach top, né? Lá do Rio de Janeiro. E assim, eu estou fazendo esse curso, é um curso online, mas é um curso que está agregando muito conhecimento para a minha vida. E eu vou trazer um pouquinho do conhecimento que ela passou para a gente lá no nosso curso, né? Para vocês, tá? Quando a gente fala de crença, gente, a gente está falando... Crença, na verdade, não é o que todo mundo fala comumente, que é aquela questão da religião, né? Você crê em Deus ou crê num dogma, num determinado paradigma de alguma religião. Crenças têm a ver com isso também, mas principalmente as crenças, elas tratam das nossas verdades absolutas, da nossa programação mental que está aqui dentro da nossa cacholinha do nosso cérebro. Todo mundo que estudou biologia deve lembrar que existem células no nosso cérebro chamadas neurônios, e são esses neurônios que levam todas as informações para o nosso cérebro, né? Eles viajam com essas informações ao redor do nosso cérebro. E através dessas informações é que são formadas as nossas crenças. Olha só que coisa interessante, né? Tudo que a gente for falar aqui, gente, já tá bem dando um alerta para vocês, aqui não tem nada a ver com autoajuda não, tá? E nem filosofia, assim, barata não.
tudo que a gente vai falar tem base científica, ela tem base, o que a gente vai falar aqui tem base em livros, em estudos científicos, tá? De psicólogos, de programação neurolinguística, de psiquiatria, de neurologia. Então, assim, tudo é com base científica, nada aqui é simplesmente como um outro coach também que eu sigo, o Jerônimo Temer, fala que não é para-choque de caminhão, né? Não é frase de para-choque de caminhão. O que a gente vai falar tem base científica e tem muito a ver com o que está acontecendo na tua vida, tá? Então fica ligado porque é bem interessante. Vamos lá. As crenças, elas formam a nossa programação mental, tá? Quando você nasce, você é uma criancinha lá nascendo já, com poucas horas de vida, o nosso cérebro é como se fosse um HDzinho de um computador. Ele está vazio, não tem nada, né? Não tem nenhuma informação. E à medida que você você nasce, na hora que você nasce, as suas crenças já começam a serem formadas. Na hora que você está lá, sendo amamentado pela sua mãe, sendo acarinhado pela sua mãe, recebendo o amor da sua mãe, do seu pai, das pessoas ao seu redor, você já está formando algumas crenças na sua cabecinha. Então aquele teu HDzinho lá do teu cérebro, ele já está começando a receber informação. E à medida que ele vai recebendo informação, os neurônios vão transmitindo toda essa informação para o teu subconsciente. A gente vai já falar dele, do subconsciente, que é onde as tuas crenças ficam lá armazenadas. Então, só fazendo aqui um paralelo, uma analogia com o computador, é como se o teu inconsciente fosse o HD do computador e o consciente fosse a tela, né, onde aparece todas as informações para o mundo. Mas tem muita coisa lá escondida, lá no teu baú do teu subconsciente, e dentro lá desse baú estão todas as suas crenças. E a gente vai falar muito sobre elas hoje aqui, tá? Como a crença é uma programação mental, na medida que você recebe essas informações, você vai criando as suas verdades, você vai criando aquilo que você acredita. Por isso é que as pessoas confundem muito crença com religião, né? Por quê? Porque a religião é uma coisa praticamente indiscutível quando você começa digamos, praticar determinada religião. Fica como se fosse uma coisa que você não pode discutir, né? Já existe aí um ditado e uma crença também que diz que você não discute futebol, religião e política, não adianta discutir porque ninguém vai conseguir convencer ninguém, tá? Das suas ideias, das suas opiniões, né? E isso é muito errado. Na verdade, é uma outra crença que a gente chama de crença coletiva, a gente vai já falar sobre ela, né? Uma crença coletiva de que as pessoas não conseguem serem convencidas quando se trata de religião, futebol ou política, o que é uma grande inverdade, tá? Mas, basicamente, crença é isso. É a programação mental e uma verdade absoluta que se cria na tua cabeça, tá? E onde é que essas crenças ficam, gente? Onde é que elas ficam armazenadas? Lá no subconsciente. E agora eu vou falar uma coisa para vocês que não se ensina na escola e é uma coisa muito interessante que você precisa saber. O teu subconsciente, ele é responsável por 95% da informação que o teu cérebro recebe. Então, logicamente, você tira por aí, você não consegue lembrar, muitas pessoas não lembram sequer do que fizeram ontem. Muitas pessoas não lembram sequer de tudo que aconteceu ontem na sua vida, nem sequer hoje, às vezes. Por quê? Porque tudo que aconteceu está armazenado realmente, mas está lá no subconsciente, no teu baúzinho lá do teu subconsciente, das tuas informações. Então, apenas 5% ele está nesse teu consciente. Esse 5% ele está fácil de acessar lá nas tuas memórias. Então você lembra apenas de 5% do que aconteceu no teu dia, você lembra apenas de 5% do que aconteceu na tua vida inteira, tá? E essas memórias, elas são acessadas muitas vezes no subconsciente através de emoções. Você vai buscar lá no teu baú algumas emoções que você já tinha esquecido, algumas coisas, fatos da tua vida que já tinha sido esquecido. E algumas ciências estudam isso e são capazes de trazer de volta essas lembranças para curar muitas vezes a pessoa de algum trauma psicológico, muitas vezes de alguma até doença, tá? Essas memórias, elas são acessadas muitas vezes para poder curar a pessoa disso, lá no subconsciente. E as tuas crenças, 95% delas estão lá guardadas. Por isso é que muitas vezes as pessoas têm as crenças e elas nem percebem, elas nem sabem, na verdade,
que tem crenças. No final da nossa live a gente vai falar sobre frases que você repete comumente e que são frases que identificam algumas crenças que você tem. O ser humano ele é cheio delas. Você está cheio de crenças aí dentro da tua cabeça. Muitas coisas que você não realizou ainda na sua vida está explicado pelo fato de você ter esse tipo de crença. Muitas formas de agir, como você age, explicam também pelas crenças que você tem, tá? Antes de continuar, gente, deixa eu só ver aqui quem é que tá com a gente. A Aninha Trajando, a minha secretária de Vajota. Obrigado, Ana. Beijo aí por estar participando. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, gente, quem mais? O Matheus Borges. Cristiano Timbó também tá aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais. Maria Clara. Beijo, minha linda, minha filhinha linda. Deixa eu ver quem mais. Kaeline Souza tá aqui com a gente também. A Bia Souza. Fabiana Sena. Fabiana, minha aluna do Poder da Ação. Obrigado, querida, por estar aqui. Deixa eu ver, a Antônia Castro e a Ana Renata também tá aqui com a gente. Gente, muita gente entrando. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Obrigado por estar aqui. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo, investir o seu tempo nesse conhecimento maravilhoso sobre crenças, tá? Bom, a gente já falou o que são crenças, tá? Aonde elas estão armazenadas, elas estão lá no teu baúzinho do teu subconsciente e elas são acessadas diariamente para poder controlar, para poder definir os teus comportamentos. Então tudo que você faz, tudo que você faz é relativo a essas crenças. E essas crenças são basicamente, gente, emocionais. Né? Elas geram emoção. Elas podem muitas vezes determinar um comportamento racional, mas a crença, sobretudo, é emoção, tá? Por quê? Porque ela já está lá, escondidinha, muitas vezes lá no teu baú, e elas determinam alguma decisão, alguma escolha na tua vida, tá? Falamos também quando se formam essas crenças, né? Elas se formam desde o nascimento. No momento que você nasce, você já está recebendo informação e essas crenças elas já vão se formando. E elas chegam ali ao auge na infância e pré-adolescência, ali em torno dos 12 anos de idade, até ali mais ou menos até os 14 anos. Por volta dos 12 anos de idade, elas estão no auge, né? Todos os traumas, se você já ouviu essa expressão trauma de infância, ela vem justamente daí, porque as crenças elas são formadas sobretudo na infância. É na infância que a criança cria muitas crenças, aquelas crenças de ser amado, aquelas crenças de ser importante, aquela crença de significado, aquela crença de se ela é causa ou consequência de alguma coisa, muitas crenças de identidade. Nós vamos já falar sobre os 3 principais tipos de crença: identidade, capacidade e merecimento. A criança ela cria muitas vezes essas crenças lá na infância. 95% praticamente das crenças são formadas na infância. Então você sabe, relembra um pouco da tua infância que você vai achar lá justamente alguma coisa relevante para te tornar a pessoa que você é hoje, tá? Então você às vezes nem sabe, né? Existem crenças muitas vezes transparentes que a pessoa não sabe que tem, a pessoa não sabe por que age daquela forma, daquele jeito, mas tudo se explica através das crenças que ela tem, tá bom? Então, gente, o teu comportamento ele é definido por elas. Então, se você tem um comportamento, você age, algum sentimento, algum comportamento, um pensamento negativo, pode procurar lá na sua infância, na sua pré-adolescência, que a tua crença está explicada lá. Algum fato que gerou algum impacto emocional muito forte em você, ou que foi repetidamente colocado para você lá no teu baúzinho de informações do teu cérebro, criou-se uma crença por repetição ou por impacto emocional que gerou a pessoa que você é hoje, algum comportamento, algum sentimento ou algum pensamento que você tem hoje, tá? Então, essas crenças, elas podem se formar, na grande maioria das vezes, pelo que você viu, pelo que você ouviu e pelo que você sentiu, tá? Pela visão, pela audição ou pela sinestesia, pelas sensações. Então, uma criança, por exemplo, que recebe muito não, uma criança, por exemplo, que é muito retraída, que é muito reprimida pelos pais, principalmente pelos pais, que são as primeiras pessoas com quem a gente convive, essa criança que vive sendo reprimida,
ela certamente será uma criança tímida, uma criança introspecta, uma criança que não gosta de sociabilizar, desculpa, não vai ser uma criança extrovertida na grande maioria das vezes. Vai ser uma criança retraída, uma criança introvertida, não vai ter dificuldade de fazer amizades, ter dificuldade de comunicar amor para as pessoas, ter dificuldade até de abraçar muitas vezes. Toda pessoa reprimida na infância, ela tem muita dificuldade de comunicar amor. E essa incapacidade dela de comunicar amor gera a criação de várias situações na vida dela que lá na frente, na vida adulta, vão repercutir como ela se relaciona com as pessoas. Então vê que coisa interessante, né? Uma coisa que aconteceu na tua infância repercute hoje na tua vida, tá? Opa, gente, houve aqui um probleminha, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Eu apertei um botão errado aqui e nós acabamos aqui indo para o meu... Pronto, voltamos. Desculpa, apertamos aqui um botãozinho errado. Mas vamos lá, continuar, né, gente? Olha só, como as tuas crenças são formadas na infância, basicamente a formação delas decorre lá na família, tá? As primeiras crenças são formadas na família, na tua casa, com teus pais, com teus irmãos, com as pessoas que estão mais próximas a você. As primeiras crenças são formadas lá. Por isso é que é tão importante a criança ter uma família equilibrada, uma família que comunica amor a ela, uma família que ensina bons valores para ela, porque isso vai repercutir lá na frente, ela vai criar crenças na cabeça dela, verdades absolutas na cabeça dela, e essa programação vai seguir ela pelo resto da vida, e vai repercutir nos comportamentos que ela vai ter no futuro enquanto adulta, enquanto adolescente, tá? Um outro lugar também onde essas crenças são formadas é na escola. Você já deve ter ouvido falar de crianças que sofrem bullying, e essas crianças que sofrem bullying na escola, elas vão carregar esses traumas desse bullying para o resto da vida, se elas não conseguirem se curar de algumas crenças que são formadas durante esse sofrimento, esse impacto emocional do bullying, ela vai crescer realmente uma criança retraída, uma criança revoltada muitas vezes, tá? E quando ela não encontra proteção das pessoas que ela ama, quando ela não encontra compreensão e proteção do professor, da diretora da escola, dos pais, tá? Dos irmãos mais velhos, das pessoas mais próximas a ela, os adultos principalmente, quando ela não encontra essa proteção, ela vai crescer uma criança revoltada, reprimida e revoltada. E aí ela acaba se tornando um adulto também revoltado. E ele vai acabar querendo vingar-se de alguém para poder curar essa ferida emocional que ele tem. Então nós vemos aí casos... vimos agora, no ano passado, né, nós tivemos tragédias aí acontecendo no Brasil que são associadas a essa questão do bullying. Tá? Por quê? Porque se criou uma crença de que aqueles alunos daquela escola, os adolescentes criaram essa crença de que aquelas pessoas lá, os alunos da escola, eram pessoas más e poderiam fazer isso com outras pessoas. E aí criou-se toda uma história, né? Eles criaram a história na cabeça dele, a crença na cabeça dele era tão forte que eles acabaram lá assassinando, né, e ferindo muitas pessoas da escola que muitas vezes não tinham nada a ver com o que tinha acontecido no passado dele. Mas a crença era tão forte que acabou causando aquela tragédia, tá? E assim, nós temos tantas e tantas outras histórias que são explicadas por conta dessas crenças, né? São crenças terríveis que são colocadas na mente da pessoa. E, além, um outro lugar também onde as crenças podem ser formadas é no trabalho, tá? Você pode... Se você for um funcionário, por exemplo, que é reprimido pelo seu chefe, você já tem problemas de infância, tá? E se aí você for um funcionário reprimido pelo seu chefe, você vai criar mais ainda aquela crença, a crença de repressão, aquela crença de timidez, aquela crença de incapacidade, muitas vezes, de poder reagir, tá? Então, no trabalho também são criadas crenças. E o mais recente local onde essas crenças também podem ser criadas, gente, e aí é onde está o cuidado que você deve ter com seus filhos, com as crianças que estão ali no teu convívio, nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje, sobretudo, tá? No caso do Facebook, Instagram, também o WhatsApp e até, no caso,
os próprios videogames, a questão de sites que tem games, né, e games muitas vezes violentos. O celular hoje ele está presente na nossa vida desde praticamente a primeira infância, né? As crianças hoje com 1 ano, às vezes com 1 ano de idade, 1 ano, 2 anos de idade, elas já têm acesso à tecnologia do celular e elas já estão lá brincando com o celular e descobrindo muitas coisas que antes as gerações anteriores não tinham nem sonhavam. E o cuidado que nós temos que ter é justamente esse, o que seu filho, o que as crianças que estão ali, que você ama, estão vendo nas redes sociais. Porque muitas vezes os pais entregam lá o celular para a criança se aquietar e deixa lá, tá certo? E quem vai educar o seu filho, na verdade, é o celular. Só Deus sabe o que ele está vendo ali. E isso pode criar também crenças na cabeça da criança, tá? Através das redes sociais. Então, olha só, nós temos aí a família, a escola, o trabalho e as redes sociais como locais, né, ambientes em que são criadas essas crenças, tá? E como elas são formadas, como a gente disse, com o que a pessoa vê, com o que a pessoa ouve e com o que a pessoa sente, ou com impacto emocional, ou com repetições, várias e várias e várias vezes repetições, tá? Que tipo de crenças nós temos, né? Que tipo de crenças nós temos, gente? Existem basicamente 3 tipos de crenças, tá? 3 tipos de crenças. Crenças de merecimento, crenças de capacidade e crenças de identidade, tá? E o que essas crenças afetam principalmente? A crença de identidade é a crença do eu sou, é a crença do que eu sou, tá? É uma crença do ser, é a crença de você entender por que você age, tá? Por que você age daquele jeito e cria uma identidade na sua cabeça da pessoa que você é. Quem tem uma crença de identidade limitante ou uma crença, digamos assim, negativa, a pessoa não vai gostar de si mesmo, vai ter uma autoestima muito baixa, tá? Ela não vai conseguir gostar de si mesmo. Essa crença, por exemplo, pode levar a pessoa como ela não gosta de si mesmo, a se automutilar. Essa crença de identidade negativa pode levar a pessoa a se ferir. Muitos adolescentes, existe essa autoimagem negativa na cabeça dele, ele acha que não presta, ele acha que é uma pessoa ruim, ele acha que digamos assim, uma pessoa, o mundo não entende ele, o mundo, digamos assim, vai maltratá-lo, ele se sente uma pessoa incapaz, uma vítima do mundo. E criando essa crença de identidade negativa, ele vai cometer vários atos, né? Ele vai agir de determinada forma negativa também. Por quê? Porque ele criou na cabeça dele que não é uma pessoa respeitável, ele não é uma pessoa, digamos, bondosa, ele não é uma pessoa que mereça amor, no caso é merecimento, mas ele tem uma autoimagem negativa muito forte. E aí ele pode se automutilar, ele pode se vingar do mundo, né? Ele pode crescer, por exemplo, querendo se vingar do mundo. Isso acontece muito, gente, nas classes menos favorecidas, nas crianças que crescem em favelas. As crianças que crescem em favelas criam uma autoidentidade, criam uma autoimagem de si mesmo de bandido, né? E ele entende aquilo ali como se aquilo ali fosse a vida dele mesmo. Ele cria essa autoimagem muitas vezes na cabeça dele. Muitas crianças criam isso porque convivem, né? Olha só, o que ele ouve, o que ele vê é ali aquela coisa, aquela pobreza, muitas vezes aquela coisa do bandido tá próximo a ele, tão próximo, vê aquela situação e ele acaba criando uma autoimagem querendo ser aquilo ali, né? Tem um filme, né, o Cidade de Deus, que retrata muito isso, né? Para quem assistiu, né? Quem assistiu o filme Cidade de Deus, dá um like aqui, né? Se assistiu esse filme, se gostou desse filme, que ele retrata muito essa questão da crença de identidade desde a infância, né? Você vê que tem lá um grupo, né? Um grupo de crianças, eu esqueci agora, eu acho que o personagem chama até de caixa baixa, né? Ele chama aquele grupo de crianças que crescem com aquela identidade de que ser bandido é legal. Então ele cresce com aquela crença de que ser bandido é legal e ele vai, né, acabar se tornando bandido porque ele cria uma autoimagem de si mesmo de que ele também é daquele jeito. Né? Ele cresce aprendendo aquilo. Ele cresce ouvindo, ele cresce vendo, ele cresce
sentindo aquilo ali. Então, assim, é um filme realmente que retrata muito essa história, né? Para quem não assistiu, assista, porque ele retrata muito a realidade brasileira e a questão das crenças está muito inserida ali naquela passagem, principalmente daquelas crianças que veem aquela bandidagem toda e acabam criando aquela autoimagem para si mesmo, tá? A outra crença também interessante é a crença de capacidade, gente. A pessoa cria, quando a pessoa cria essa crença de forma negativa, ela entende que ela não é capaz de conseguir. Desculpa. Pronto, estamos. Ela cria um sentimento de incapacidade muito forte, quem tem essa crença negativa de incapacidade. Quem tem essa crença de incapacidade vive dizendo que, meu Deus, eu não sei o que é que eu faço, né, para resolver esse problema. Meu Deus, tudo para mim é mais difícil. Meu Deus, o que é que eu faço para conseguir isso? Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. A pessoa vive colocando isso na cabeça e se ela repetir isso de forma, muitas e muitas vezes repetindo esse tipo de coisa, eu não posso, eu não consigo, eu não acredito, eu não sou capaz, ela cria essa crença de incapacidade e ela não vai alcançar objetivo nenhum na vida dela. Ela não vai conseguir ter metas, ela não vai conseguir ter objetivo, porque essa crença de incapacidade ela gera uma vitimização, ela gera é como se a pessoa fosse refém do mundo. Ela não tem capacidade, ela não cria capacidade, não cria força na mente dela para que ela possa atingir qualquer objetivo, tá? A outra crença também, o outro tipo de crença que é muito comum é a crença de não merecimento. A crença de não merecimento ela é tão interessante que ela afeta, né, a pessoa de tal forma que muitas vezes a pessoa diz assim que não merece ser rico. A pessoa que tem uma crença de não merecimento, ela coloca na cabeça dela que ela não merece ter sucesso. Ela não é digna de ter sucesso, ela não é digna de ser rica, tá? As pessoas que têm essa crença de não merecimento em relação a finanças, ela vive falando que dando para pagar as contas já tá bom, tá? Ela encontra uma desculpa para não buscar a riqueza, tá? A pessoa que tem uma crença de não merecimento, ela vive dizendo que dinheiro é coisa do demônio, que dinheiro, amar o dinheiro é coisa do demônio, que dinheiro é a raiz de todo mal, né? Que pessoa rica é uma pessoa arrogante, é uma pessoa besta, né? Como a gente diz aqui no Ceará. Então, assim, a pessoa que tem uma crença de não merecimento, ela acha que não merece ser rica. Não, deixa eu aqui mesmo, eu sou pobre mesmo, meu pai e minha mãe eram pobres, eu vou ser pobre também. Assim, eu nasci assim, eu vou crescer assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu não mereço isso. E assim, uma coisa meio assim maluca da crença de não merecimento em relação a dinheiro também, gente, é que quem tem essa crença muito enraizada na sua cabeça, se ganhar na loteria, em 3 anos ela perde. Tá? Em 3 anos ela perde tudo. Por quê? Porque ela bota na cabeça que ela não merece aquele dinheiro que ela ganhou. Né? Isso acontece muito também com quem recebe, desculpem, herança. A pessoa gasta tudo, torra o dinheiro todinho. Tanto que ganhou da loteria, como também quem recebeu a herança, ela torra todo o dinheiro, porque ela, na cabeça dela, intimamente, lá no baúzinho do subconsciente dela, dos 95% das memórias, ela acha que não tem direito de ter aquele dinheiro. Então ela torra tudo. Quando você acha que não merece aquilo, o que é que você faz? Você torra tudo. Torra todo o dinheiro. Então isso acontece muito, tá? Por isso é que essas 3 crenças, a de identidade, a de capacidade e a de merecimento, são, assim, digamos, o conjunto maior de todas as crenças, né? Elas são desses 3 tipos: identidade, capacidade e merecimento. E dentro dessas, existem várias outras, dentro desses 3 conjuntos, várias outras crenças que revelam o que você é, o que você pode fazer ou o que você pode ter, tá? Deixa eu ver quem tá com a gente aqui. Entrou muita gente depois que a gente começou, gente. A Raíla Chaves, olha aqui, Raíla. Obrigado, Raíla. Beijo aí por estar aqui com a gente, obrigado por estar presente, parabéns pela escolha, tá? A Kellyzinha tá aqui com a gente também, a Regivânia Rogério, a Alexandrina Souza, minha amiga, beijo lá do Sindicato dos Servidores do IPU, obrigado, Alexandrina, por estar presente. Rosélia Souza, Taluana entrou aqui também, desculpa, Tauane, o Galdino tá aqui com a gente também, o Lava Jato Alto Brilho, Cristina Melo,
A Neuma tá aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais. Vili Alves, Karine Pires, mano, gente, é muita gente, tá? T. Borges, Marcos, Marcelo Magalhães, olha só, obrigado, chefinho, por estar aqui com a gente. Nosso futuro prefeito de Santa Quitéria, se Deus quiser. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Obrigado por estar acompanhando aqui a nossa live. Gente, nós já falamos o que são crenças, como elas se formam, aonde elas estão armazenadas, lá na nossa caixolazinha do subconsciente, no nosso baú, como elas se formam, né? Onde elas se formam, em que ambientes essas crenças se formam, sobretudo na família, na escola, no trabalho e nas redes sociais, que tipos de crenças nós temos, tá? Crenças de identidade, de capacidade e de merecimento e como elas, né, afetam a nossa vida, tá? E agora eu queria falar com vocês sobre onde essas crenças, elas estacionam ali, em que áreas da nossa vida elas afetam. Olha só, essas crenças, elas podem afetar várias áreas da tua vida, tá? Mas, sobretudo, elas afetam a tua área profissional, a área de relacionamentos, a área de finanças, a tua saúde, tá? A tua vida pessoal, principalmente, né? E não só o lado espiritual. A pessoa acha que crença é só coisa espiritual, mas não, também, mas ela afeta também a tua espiritualidade. Mas ela afeta muito mais áreas da vida, a saúde, as finanças, o teu lado profissional, a tua intelectualidade, o teu lado intelectual, a tua saúde, relacionamentos, finanças. Então, são muitas áreas da vida que são afetadas. Olha só, como é que essas crenças podem afetar, por exemplo, relacionamentos, tá? Você crescer uma criança que não recebeu muito amor dos seus pais, que foi criada naquela linha dura mesmo dos pais, né? Sem receber carinho, sem receber amor, você vai crescer um adulto do mesmo jeito. Na grande maioria das vezes, em 95% dos casos, o adulto cresce, ele se torna um adulto também com incapacidade de comunicar amor, com aquela dificuldade de comunicar amor, de abraçar, de beijar, tá? De comunicar amor mesmo, dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, de olhar nos olhos das pessoas, o que a gente chama no coach de V0, né? Você está conectado com aquela pessoa, olhando nos olhos, né? E cria muitas vezes até sentimento machista, né? As pessoas que crescem, os homens principalmente, né? Os meninos, as crianças, homens que crescem sem receber amor dos pais, do pai ou da mãe, elas crescem ali com aquela carência, de tal forma que ela não consegue comunicar amor para os outros, ela tem dificuldade de olhar nos olhos e comunicar esse amor. Então ela cria essa crença e isso dificulta muito os relacionamentos com os filhos, com a esposa, com as pessoas ao redor dela, né? Com os próprios pais, quando ele cresce e vira adulto, ele não consegue se comunicar amor para os próprios pais dele, já que os pais não comunicaram para ele acaba pegando o espelho do pai, né? Pegando aquele exemplo do pai e da mãe e não conseguindo comunicar amor. Isso afeta muito os relacionamentos, tá? Então quem cria esse tipo de crença, principalmente uma crença machista, de que abraçar, de beijar, essa coisa, principalmente abraçar homem, beijar homem, isso é coisa, né, sei lá, de homossexual, a pessoa cria na cabeça aquele sentimento machista, né, que acaba dificultando muito os relacionamentos. E outra coisa também que pode ser colocada no dia a dia, na prática, digamos, a mulher que ela se decepciona amorosamente com algum namorado, de algum relacionamento, ela sai machucada, ela começa a achar, por exemplo, no caso da menina, que todo homem é safado. Ah, todo homem não presta, homem nenhum presta, o homem é tudo safado mesmo, só muda o endereço. Ela começa a repetir isso e olha só o que a gente falou lá atrás, né, que a crença ela é criada com um impacto emocional e ou com uma repetição ou até com as duas coisas, né? Então, por exemplo, se aquela menina ela teve uma decepção amorosa muito forte, criou um impacto emocional nela e ela vive repetindo que todo homem é safado, que homem nenhum presta, só muda o endereço, o que é que vai acontecer na cabeça dela? Ela vai criar a crença de que nenhum homem presta mesmo e ela vai se sabotar. Qualquer relacionamento que ela tiver no futuro não vai durar, porque ela vai sabotar esse relacionamento, vai encontrar um jeito de se sabotar e sabotar o relacionamento dela. Por quê? Porque ela acha que não merece, ela cria aquela crença de identidade também do homem, da pessoa com quem ela vai se relacionar, de que todo homem é safado. E no caso dos meninos, existe uma crença também muito comum, né? Que é a crença de que mulher é bicho complicado.
né? Muitas vezes ele não vê diálogo em casa entre o pai e a mãe, e na rua também as pessoas começam a falar muito isso, que mulher é bicho complicado, né? E ele começa a achar, criar a crença na cabeça dele de que, poxa, se mulher é bicho complicado, eu não vou. Pra que eu vou dialogar com a minha esposa se mulher é bicho complicado? Se ela não vai me entender, se não vai adiantar a gente dialogar e a gente conversar. Ele cria essa crença na cabeça e aí dificulta muito o relacionamento. Olha só que coisa incrível, né? Uma outra crença também que dificulta o relacionamento, principalmente entre pai e filho, e quando o pai e a mãe, os filhos são bem crianças, é o pai e a mãe criar aquela crença de dizer que criança não sabe de nada, que criança não... criança só tem que brincar, ir para a escola, criança não sabe dialogar, criança não sabe de nada, criança não tem que ter opinião. Essa crença, ela dificulta muito o relacionamento, por quê? Porque o pai não escuta o filho, o pai não escuta as dores, o pai não escuta os sonhos, o pai não conversa com seu filho para saber quais são os objetivos dele, quais são os sonhos dele, quais são as dores dele, por quê? Porque criança não tem nada, criança não tem dificuldade, criança... não tem, digamos assim, nenhum problema na vida dela. E tem, gente, e tem. Criança tem muitos problemas. Teu filho pode estar, digamos assim, recebendo bullying na escola, ou sendo maltratado na escola, você não sabe. Por quê? Porque você não conversa com ele. E a criança se retrai cada vez mais. Como ela entende que não tem amor, não tem atenção dos pais, ela vai fazer ou ela se retrai, ou ela vai fazer alguma coisa para poder chamar a atenção. Tá? Então, assim, isso acontece muito. Quando os pais criam uma crença para dificultar os relacionamentos. Crenças sobre finanças, elas deixam a pessoa, digamos, estacionada onde fica na vida dela em relação a finanças. Crenças sobre finanças são terríveis, porque a pessoa ela se conforma com a pobreza, porque ela cria aquela crença de que se ela ficar rica vai acontecer alguma coisa. São crenças terríveis, né? Que elas estacionam a pessoa. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu não vou ficar rico porque senão a minha família todinha vai pedir dinheiro emprestado. Ela cria aquela verdade na cabeça dela e ela não vai ficar rica. Ela não vai agir para isso. Gente, o mais importante de você criar uma crença positiva, fortalecedora para você, tá? É o quê? É você ser levado a agir daquela forma. Porque se você criar uma crença negativa, você sempre vai agir negativamente, tá? E não vai alcançar nenhum objetivo. A pessoa que tem uma crença limitante sobre finanças, sobre dinheiro, ela vai encontrar toda espécie de desculpa para não ganhar mais dinheiro, para não ser uma pessoa rica, para não ser uma pessoa próspera. Então isso realmente é uma crença que acaba com a vida da pessoa. Porque dinheiro é bom, gente. Ter dinheiro é bom. Ter dinheiro te dá liberdade, ter dinheiro te deixa feliz. Dinheiro traz felicidade, sim. Agora, o problema das pessoas que são infelizes, porque se você for olhar aí, tem muito mais pobres infelizes, né, do que ricos infelizes. Que a felicidade dinheiro traz felicidade, sim. Tá? Traz felicidade, sim. A questão é que você não pode só imaginar que a sua vida vai ser rodeada através do dinheiro. Não é só isso. A vida não é só dinheiro, mas também. A sua vida é saúde, é relacionamentos bons, né, com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas ao seu redor. Mas também é dinheiro, sim. Dinheiro é importante, sim. Então, essas crenças de limitantes sobre dinheiro, elas têm que ser vencidas. E há um modo de vencer, a gente vai já falar sobre essa questão de como você muda as suas crenças, tá? Crença sobre saúde, por exemplo. As pessoas, muita gente cria essa crença de saúde de dizer que ir para academia é besteira, que eu vou comer tudo mesmo. Ou então as pessoas podem até criar uma crença, né, assim, que é uma cara de pau tremenda. A pessoa diz assim: não como nada, engordo. Ela cria uma crença de que quem engorda ela não é ela, não tem culpa nenhuma de ela estar gorda, tá? Ou então ela pode criar a crença e dizer assim: não, o meu marido e a minha mulher têm que gostar de mim do jeito que eu sou assim mesmo. Cria aquela crença de que a outra pessoa tem que aceitar do jeito que ela é. E aí ela cria essa desculpa, logicamente que você tem que aceitar as opiniões da pessoa, você tem que aceitar, se você gosta daquela pessoa e ama aquela pessoa, você tem que aceitar, ter empatia por ela, se colocar no lugar dela e entender o que está passando na cabeça dela. Mas você próprio, você não tem, digamos assim, o direito de querer que a pessoa te aceite de qualquer forma, né? Você tem que procurar melhorar.
Então, assim, as pessoas criam uma crença na cabeça de que o marido e a mulher têm que aceitar do jeito que ele é, inclusive fisicamente. Gente, muitos casamentos não dão certo por causa disso. Porque, assim, a pessoa acha que casou, pronto, não precisa mais cuidar do corpo, não precisa ter mais preocupação com a saúde, tá? Porque ter um corpo bonito é sinal de saúde também, tá? E, assim, isso é uma crença que você coloca na sua cabeça e que acaba te prejudicando. E olha só como as coisas são interligadas, né? Você pode estar deixando de cuidar da tua saúde e isso está afetando o teu relacionamento. Você pode estar deixando de cuidar das tuas finanças por ter uma crença limitante em relação ao dinheiro e isso está afetando o teu relacionamento, a tua saúde, tá? E de alguma forma o teu lado profissional também. Então, assim, cuidado com isso, né? Procura entender quais são as crenças que estão te limitando. A gente já vai dar já essa dica, tá? De quais são as crenças que estão te limitando, para que você possa cuidar dessas crenças e tratar essas crenças. Existem ferramentas para você tratar essas crenças. O coaching ajuda muito nisso, né? De a pessoa se libertar dessas crenças limitantes e transformar essas crenças em crenças fortalecedoras, tá? Gente, como é que essas crenças elas se exteriorizam, tá? Como é que elas se... você entende que a pessoa tem uma crença que é limitante ou que é fortalecedora? Através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, tá? A pessoa que se comporta, que comunica de uma forma limitante, ela está sempre comunicando, dando desculpa para alguma coisa, a pessoa está sempre dizendo alguma frase de efeito que leva a crer que ela realmente tem uma verdade absoluta dentro dela, uma crença dentro dela que está limitando ela. Então, por exemplo, quando a pessoa chega e fala assim, eu não consigo ser uma pessoa organizada, tá? Ou então ela diz assim, eu sou uma pessoa muito desastrada, eu sou muito chato, eu sei que ninguém me entende. A pessoa vive repetindo essas frases, né? Vamos falar, por exemplo, da pessoa que diz assim, eu sou desorganizado mesmo, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa desorganizada. Gente, a pessoa repete isso se torna uma verdade absoluta na cabeça dela e ela sempre vai pensar, sentir e agir como uma pessoa desorganizada. Ela não vai conseguir se libertar disso se ela não mudar algum comportamento na vida dela. O Paulo Vieira, autor do livro O Poder da Ação, que fala muito sobre crenças, olha só, esse livro aqui, O Poder da Ação, o Paulo Vieira, ele traz pra gente, ele traz pra gente a formação das crenças, o ciclo da formação dessas crenças, né? E toda crença, como é um ciclo, né, ela se forma através principalmente da comunicação, tá? O que você está comunicando e qual a comunicação chega para você, né? Então, assim, essa comunicação ela pode chegar até o teu ouvido, comunicação por uma postura, por um comportamento de alguém que está próximo a você, ou por você mesmo, o que você comunica para si mesmo. A pessoa que fica repetindo direto, eu não posso, não sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou desastrado mesmo, eu sou desorganizado mesmo, ela vai se comportar, ela vai agir, ela vai pensar e ela vai sentir como uma pessoa desorganizada, tá? Olha, gente, isso é tão assim importante você entender. Vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de quem quer emagrecer, quem está gordo, quem está acima do peso, que está muitas vezes obeso e quer emagrecer. A pessoa que está nessa situação e quer emagrecer, ela primeiro, lembra lá das crenças que nós falamos, o ser, o fazer e o ter? Então ela tem que se comportar como uma pessoa magra, né? Ela é gorda, ela tá lá, se olha no espelho todo dia, mas ela não se acha mais gorda, ela se acha magra, ela tem que começar a se achar magra, ela tem que agir como uma pessoa magra, se comportar como uma pessoa magra, para depois ela começar a se sentir e a pensar como uma pessoa magra, porque se ela não fizer isso, ela vai continuar comendo como gordo, ela vai continuar agindo como uma pessoa gorda. Quem continuar agindo como uma pessoa gorda e comendo como uma pessoa gorda não vai emagrecer. Todo mundo sabe o que precisa para emagrecer. Ter uma dieta equilibrada, balanceada e fazer exercício físico. São as duas coisas básicas para a pessoa que quer emagrecer. Mas quando a pessoa realmente só fica dizendo, eu quero, mas não tem aquele desejo ardente de emagrecer, ainda está com a crença enraizada na cabeça, a crença limitante de que ele não consegue emagrecer, ele não vai agir
e não vai se comportar como uma pessoa magra se comporta. E como é que uma pessoa magra se comporta, gente? Se alimentando adequadamente, fechando a boca, fechando a boquinha, não comendo muito e fazendo exercício físico. É assim que a pessoa magra se comporta. Então ele, apesar de ser gordo fisicamente, ele tem que começar a agir para uma pessoa magra, para criar a crença de que ele pode, crença de capacidade nele, de que ele pode ser uma pessoa magra, de que ele pode fazer e agir para ser uma pessoa magra, e no final, lá em cima, ele vai acabar tendo, né, aquela magreza, aquele físico, aquele peso que ele sempre quis. Então tudo tem que começar primeiro pelo ser, tá? Primeiro o ser, depois o fazer e depois o conquistar, que é o ter. Do mesmo jeito, para as pessoas que querem enriquecer, que querem ser ricas, as pessoas que querem ser ricas têm que pagar o preço, têm que começar a agir como uma pessoa rica. Como é que uma pessoa rica age, gente? A pessoa que é rica, ela age construindo, ela nunca age destruindo. A pessoa rica, ela tem a crença na cabeça dela de que ela precisa construir. Ela sempre age nesse sentido, de construir, de juntar, de investir, de aprender sobre investimento, de ir buscar conhecimento para poder aprender, para poder investir mais, para poder poupar mais. A pessoa rica age dessa forma. Como é que age uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre, ela na hora que ela pega no dinheiro, ela tem aquela ânsia de gastar logo. Ela não consegue juntar o dinheiro, ela não consegue investir. E ela vive dizendo para si mesma e para as outras pessoas que esse negócio de investir é coisa para rico. É uma crença. Não, investimento é coisa para rico, tá? Quando você pode investir a partir de R$ 10 por mês. Tá? Investir não é coisa para rico. É uma crença que colocaram na cabeça das pessoas pobres e que elas inventam essa desculpa para não investir. Ah, eu só vou investir quando eu for rico. Mas como? Como? É igual aquela história do ovo ou da galinha. Você primeiro tem que investir para depois ser rico. Não é ser rico para depois investir. Tá? É a mesma história da felicidade. A pessoa... Ah, eu só vou ser feliz se eu for rico. Não é assim. Por isso é que cria essa crença de que dinheiro não traz felicidade. Porque botar na cabeça de que só vou ser feliz quando eu for rico. Não, você pode ser feliz agora. E, aliás, a felicidade vem antes da riqueza. Você primeiro tem que ser feliz para depois ser rico. Você primeiro tem que ser feliz para depois ter sucesso profissional. Você não pode colocar o carro adiante dos bois. Por isso é que não dá certo muitas vezes. A pessoa ganha dinheiro e lá na frente não é feliz e aí reforça a crença de que dinheiro não traz felicidade. Gente, se você está gostando do que está ouvindo aqui, se você está entendendo, se está curtindo, dá um likezinho aqui pra gente, manda aqui teu recado, faz alguma pergunta, diz aí, comenta aí se você está gostando aqui do nosso bate-papo, tá? É muito importante a tua opinião pra gente. Se você está entendendo, se você está gostando, se você tem alguma pergunta a fazer, dá um comentário aqui, manda um comentário pra gente, dá um likezinho aqui, marca uma pessoa, né? Manda aí a live aí para alguma pessoa que você entende que precisa escutar o que a gente está falando aqui, tá bom? Gente, vamos aqui já chegando na parte final da nossa live. Essa questão de você falar as coisas, elas indicam que você tem uma crença, tá? As frases que você fala, o que você comunica, ele indica que você tem uma crença, tá bom? Então, quando frases, por exemplo, de pessoa que tem uma crença de incapacidade, a pessoa vive repetindo que não é capaz, a pessoa vive repetindo que não pode, a pessoa vive repetindo que não consegue, tá? Uma frase muito interessante que é muito comum as pessoas falarem, que traduz uma crença de não capacidade, é aquela frase já famosa: pau que nasce torto nunca se endireita, tá? Uma andorinha só não faz verão. É uma crença de incapacidade terrível, porque na hora que você fala pau que nasce torto nunca se endireita, a pessoa não vai conseguir mudar nunca, inclusive você, tá? A pessoa que tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, também ela cria uma crença de incapacidade, ela simplesmente terceiriza os problemas dela e acha que não tem capacidade de resolver. Tem pessoas também que se vitimam muito, dizendo assim: ah, essas coisas só acontecem comigo. É outra frase de quem tem crença de incapacidade. A pessoa também diz assim: ah, tudo pra mim é mais difícil. É outra frase de gente que tem crença de incapacidade. Tá? Então, se você repete muito essas frases, certamente você tá aí, enraizado, lá no seu baúzinho,
com a crença de incapacidade. Olha só que coisa louca. Quem tem crença de não merecimento vive repetindo, quando recebe um presente, por exemplo, ela vive dizendo assim, não precisava, né? Recebe um presente e diz que não precisava, ou recebe um elogio e diz que são seus olhos, né? Eu não sou assim, é bondade sua. Quem tem crença de não merecimento costuma repetir essas frases. Por quê? Porque ela acha que não merece o presente, porque ela acha que não merece o elogio. Então, como é que você cura esse tipo de crença? Falando uma expressão ou uma palavrinha bem simples, que é agradecer. Obrigado. Obrigado, eu recebo o presente, eu mereço esse presente. Obrigado, eu mereço esse elogio. Então, assim, como se curar da crença? Comunicando. Porque na hora que você comunica, você começa a sentir, você começa a pensar de forma diferente. Tá? Então, para se curar de qualquer crença, tanto de incapacidade, como de identidade, como de não merecimento, é simplesmente comunicar de forma diferente. Comunicar e agir. No momento que você se comunica e age de forma diferente, você começa a se curar dessa crença. Tá? Nós já falamos sobre crenças financeiras e de relacionamento e também de saúde. Gente, então assim, se você gostou da nossa live, se você entendeu o que a gente falou, se isso fez sentido para você, tá? Fala aqui pra gente se você gostou, diz aqui, manda um comentário aqui pra gente, fala aqui alguma coisa, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá com a gente até agora, olha só. A Raíla Chaves, tá? Diz que tá adorando, obrigado Raíla. Deixa eu ver, muita gente dando like aqui, gente. A Iara Martins, a Thalita, obrigado Thalita, Albejane, Albejane Almeida, minha amiga, obrigado Albejane, professora Albejane. Deixa eu ver quem mais, Albenice também está aqui com a gente, a Daniela Rodrigues está dando like, a Solange, a nossa aluna do Poder da Ação, está dizendo, doutor João Paulo, vou colocar em prática, é muito rica a sua palavra e vou conseguir. Obrigado, minha amiga, obrigado, boa sorte para você. Coloca em prática mesmo, gente. Coloca em prática mesmo. Então, assim, deixa eu dar um resumão aqui do que a gente falou hoje. Olha só, hoje a gente explicou para vocês o que são crenças, né? A programação mental que está aqui tem a ver com religião, mas não é só a religião, né? Também a programação mental que está desde lá da tua primeira infância, desde quando você nasce. Começa a ter uma programação mental e essa programação mental ela te faz uma verdade absoluta, ela cria uma verdade absoluta em você e isso aí a gente chama de crença, tá? É uma verdade absoluta que é criada em você, é um paradigma, é um dogma que é criado dentro de você e que está lá dentro da tua cacholinha, que é desde a primeira infância isso é criado. Onde está armazenado essa crença? Lá no teu baú, no teu subconsciente. 95% das tuas lembranças, a tua vida inteira está lá armazenada no teu subconsciente. E as tuas crenças estão lá. E de vez em quando, ao se comportar, você acessa o teu baú do subconsciente para se comportar daquela maneira, tá? Onde essa crença é formada? Em que ambiente? Principalmente na família, dentro de casa. Como você convive com seus pais durante muito tempo, né? Durante pelo menos aí 15, 16, às vezes 18, às vezes 20 anos. Tem gente que está morando com os pais até hoje, com 30, 40 anos de idade. Lá no meio da tua família, no seio da tua família, as tuas crenças já são criadas, tá? Na escola também essas crenças são criadas, nas redes sociais e no trabalho. E quando essas crenças são criadas, elas se formam ali até os 12 anos de idade, mais ou menos, já está tudo lá registrado. As tuas crenças são criadas até os 12 anos de idade, tá bom? O que foi mais? O tipo de crenças, nós falamos, crenças de identidade, que é a crença do que eu sou, a tua autoimagem, como você se vê como uma pessoa boa, você se vê como uma pessoa honesta, você se vê como uma pessoa digna, você se vê como uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa. Então, como você se enxerga, tá? Crença de capacidade, como você acha, o que você acha que é capaz de fazer, qual a tua capacidade de realizar, o que você pode realizar, tá? O que você é capaz de fazer, é a crença de capacidade. E por último, a crença de merecimento. O que você merece ter? Você acha que merece ser rico? Você acha que merece a família que tem?
Você acha que merece a esposa que tem, o marido que tem, os filhos que tem? Que tipo de crença de merecimento você tá enraizada dentro de você? Gente, então entende isso. As tuas crenças, elas são formadas principalmente na infância, tá? Até os 12 anos de idade, já tá tudo aí. Como mudar? Como mudar alguma crença, como identificar, perdão, a crença que está te limitando pela tua comunicação e pelo teu comportamento. Da forma como você comunica, fala principalmente e age, você está identificando uma crença. Então, nós falamos aqui várias frases, né? Várias frases, por exemplo, no caso da saúde, né? A pessoa que tem uma crença de incapacidade e fica dizendo, eu não como nada e sou gordo, né? Ou então assim, eu não sei o que é que eu faço para emagrecer. Gente, olha que crença terrível. A pessoa diz assim, não sei o que eu faço para emagrecer. Ou seja, ela está transmitindo para ela mesma a completa incapacidade, né? Ela não sabe o que é que faz para emagrecer. A pessoa que fica repetindo isso, né, e se comportando desse jeito, tá? Não sei o que eu faço. Sabe, gente, sabe. A informação tá aí, você sabe muito bem o que faz para emagrecer. Mas sabe o que é que acontece? Você se acha incapaz, você tem a crença de incapacidade que tá te limitando e aí você vive repetindo isso para dar desculpa, para não fazer exercício físico, para não buscar um nutricionista, para não comer de forma adequada e ficar comendo porcaria. Infelizmente, é a crença de capacidade que está enraizada em você, tá? Crença de relacionamento, comunicação e ação. Todo homem é safado. A menina que teve um impacto emocional muito forte e fica repetindo isso comumente, todo homem é safado, vai se sabotar, não vai conseguir se relacionar com ninguém. Por quê? Porque ela tem a crença enraizada na cabeça dela de que todo homem é safado. É uma crença de identidade em relação a outra pessoa. Tá? Bota na cabeça, o homem pode ser um Brad Pitt, pode ser aquele homem lá da música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, mas ela vai sempre dizer que o cara não presta, ela vai encontrar um defeito dele e vai se sabotar, para sabotar também o próprio relacionamento. No caso dos rapazes, né, que vive dizendo que mulher é bicho complicado, ele certamente deve ter tido um relacionamento até em casa mesmo, até com a própria mãe dele, né, que não dialogava com ele, não se comunicava com ele de forma adequada, ou um relacionamento que ele deve ter se decepcionado e ele fica dizendo, bota na cabeça dele que mulher é bicho complicado. Quando ele cria essa crença, ele diz pra si mesmo que é incapaz de dialogar, de conversar, e aí o relacionamento dele com a esposa fica muito comprometido, tá? E isso aí não é só com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Ele pode dizer muito bem, todo colega de trabalho é muito safado, né? Cunhado é bicho que não presta, sogra é uma desgraça, sogra é uma cobra, e fica botando isso na cabeça, né? E aí acaba fazendo o quê? A pobre da sogra que sofre, né? Muitas vezes tem sogras maravilhosas, né? A minha, pelo menos, é uma pessoa maravilhosa. Só que a pessoa botar que sogra não presta, que sogra é bicho desgraçado, sogra é uma cobra, ele bota isso na cabeça e ele vai ver a sogra dele sempre como uma pessoa ruim, tá? Então, infelizmente, isso é o que a crença faz com a gente. Financeira, olha só que coisa incrível. A crença financeira é outra crença desgraçada, que quando é limitante, ela te deixa pobre pro resto da vida. Dinheiro é a raiz de todo mal. A pessoa vive repetindo isso, tá? Toda pessoa rica é gananciosa, é desonesta. Tendo dinheiro para pagar as contas já tá bom. Rico vai pro inferno, rico não entra no reino dos céus. Então, são comportamentos e crenças, gente. São comunicações que revelam as crenças que você tem. E como é que eu vou me curar disso, João Paulo, agora? Cara, para se curar disso, você tem que se comportar de forma diferente. Você tem que comunicar de forma diferente. Então, quando você comunica de forma diferente, você começa a se curar dessa crença limitante que você tem, tá? Gente, então essa foi a nossa live sobre crenças. Deixa eu dar uma última passada aqui. Orleane Oliveira, a Helena Jussi, obrigado. A Alexandrina mais uma vez, obrigado, minha amiga. Gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha feito sentido para vocês essa nossa live de hoje, tá? Muito obrigado, a minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui, que dedicaram um pouco do seu tempo, que investiram tempo em mais conhecimento, tá bom? Nós temos novidades daqui a pouco no nosso Instagram. Fica ligado que a gente vai fazer uma masterclass com a participação de vocês, uma masterclass sobre produtividade para quem está querendo estudar para concurso, quem está querendo ser mais produtivo, mais organizado no seu tempo.
Vai ser fantástico essa Masterclass, então fica ligado no nosso Instagram, tá? Acessa lá que a gente vai dar todas as dicas de como você participar dessa Masterclass. Mas você já pode ir lá no direct e dizer assim, eu quero participar da Masterclass com o João Paulo, com o João JP Coaching, tá? Então fala lá no direct que você quer participar da Masterclass que a gente já vai. As vagas são limitadas, só são 30 pessoas e a gente vai fazer esse grupo aí maravilhoso para participar. Então, gente, obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Mais uma vez, gratidão, obrigado por ter participado e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Fica ligado no Instagram. Tchau, tchau.